Boa, cordial boa tarde na paz do Senhor. Aqui é apóstolo Ronildo Souza e o prazer de estar aqui excepcional em mais uma semana, mais um dia, de oração, da Semana de Oração pelas Almas do Congresso Missionário Jubileu da INAC. O congresso é sábado, hoje já é quarta-feira, amanhã é quinta, depois da manhã é sexta e depois de sexta já é sábado, o dia do congresso. E a gente convida você, forme sua caravana, reúna a família, convide os amigos e venha participar com a gente, tá bom? Dessa grande festa em nome de Jesus. Venha adorar a Deus e buscar de Deus as bênçãos. A nossa caminhada diante de Deus é assim, amados. Primeiro a gente dá, depois a gente recebe. Primeiro temos que dar para depois receber. Temos que dar para depois receber. A gente não recebe primeiro, a gente entrega primeiro. Então você vem primeiro deixar, abençoar a obra e vem dar a Deus a sua adoração. Vem entregar para Deus a sua adoração. Nós viemos, a gente vem entregarmos a Deus a nossa adoração. Depois que nós o adorarmos, é que o Senhor vai nos recompensar. Aí você vem, traz uma oferta abençoada, contribui na obra do Senhor e lança a sua semente. Cada oferta que nós enviamos na obra de Deus, ela é chamada de semente. Essa semente é a mesma semente que você joga no solo fértil. Toda semente que você planta, um dia ela vai nascer. Algumas demoram um tempo maior, outras demoram um tempo menor, porque depois que a semente cai no solo, ela morre. Depois que ela morre, é que ela brota. Ela tem que morrer. E o processo da morte vai levar alguns períodos, para morrer, se decompor. E da decomposição é que vai virar o adubo, que vai virar a semente fértil, pronta para o consumo. E então ela vai nascer e vai gerar um fruto. Toda oferta que você enviar na igreja, o dízimo, nunca é em vão, gente, nunca é em vão. Se pessoas disserem que você está dando dinheiro para o pastor, está enriquecendo o pastor, está jogando dinheiro fora, não é. É uma semente que você planta. Em qualquer outro lugar do mundo, a gente pode semear dinheiro, como por exemplo em jogos de azar, em jogos de baralhos, dominó, bingo. Ali, quando é para você tentar ganhar algum prêmio, e se você não conseguir ganhar aquele prêmio, não vem outra bênção, não vem, você perdeu e acabou. Aqui não, aqui a gente não joga dinheiro e não lança dinheiro para ganhar prêmio nenhum. Aqui a gente planta uma semente, e toda semente que for plantada no reino de Deus, ela prosperará, ela frutificará, ela terá retorno. Porque nós estamos plantando ao Deus que pode fazer, ao Deus que é fiel, ao Deus que é poderoso, ao Deus que age, ao Deus que responde, o Deus que dá a resposta, vitória. Então, quem já plantou lá no passado, já pode ter colhido. E quando a gente colhe, a gente planta de novo. Toda vez que a gente colhe, a gente planta de novo. Não tem outra regra. A regra é clara. A regra é lícita, é explícita. A regra está bem definida aos nossos olhares. Nós temos que plantar, colher, tirar o nosso lucro e plantar de novo. É dessa forma que o Deus é comparado a uma semente, é comparado a uma árvore frutífera, que não vai ser em vão, não vai te abandonar, não vai te decepcionar. A palavra que eu estava procurando era essa. A semente que você lança no reino de Deus não vai te decepcionar. Pastor, eu tenho lançado, aposto, tenho lançado oferta, tenho contribuído, e meus negócios não têm sido um negócio que eu queria que fosse. Pois é, porque a sua semente que você lançou, ela está sendo preparada,
na terra, ela morreu, mas ela não sumiu de lá. Ela está lá. A semente morreu, mas a semente vai germinar. E quando chegar o tempo certo, ela germinará e crescerá muito, né? Quem planta um caroço de milho vai colher centenas de caroço, porque vai nascer em apenas um pé de milho, vai nascer mais de 3 ou 4 espigas, né? Quem é do ramo aí da agricultura sabe dizer quantas espigas de milho nascem num pé. Então, uma semente, amados, ela pode multiplicar muito na sua vida. Agora, há um segredo muito importante, que quando você vai lançar uma semente, é o mesmo sacrifício de Abraão e Isaac. É só você, a semente e Deus. Você observa ali em Gênesis, a partir do capítulo 20, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, me dá o teu único filho a quem tu ama, teu filho Isaac. Era uma semente que Deus estava pedindo, a única semente que ele tinha. Aí ele disse, Senhor, eu vou te dar, mas não deixa a minha mulher, a mãe dele, saber. Então, a sua semente, ela é um segredo entre você e Deus. Você não sai contando para as pessoas que você está lançando semente, está semeando, está contribuindo, está fazendo voto. As pessoas não vão entender porque a chamada é sua. Deus não mandou Sara matar Isaac. Não mandou os servos de Abraão, não mandou outra pessoa, mandou Abraão. Então Abraão tinha toda a responsabilidade e o compromisso de fazer isso sem que ninguém soubesse. Porém, Abraão não matou Isaac porque Deus não queria que ele matasse. Deus queria apenas que testar se esse servo, que se dizia servo de Deus, era fiel realmente. Então Deus, ele pedir para você, amados, uma oferta. Ele sempre vai pedir para você uma oferta e ele vai querer ver se você realmente é fiel, porque às vezes falar é muito fácil. O difícil é a pessoa realmente chegar lá e dizer, olha, para provar que eu sou fiel a Deus, eu vou dar essa oferta de R$100, dar essa oferta de R$1.000, eu vou dar essa oferta de tantos reais. Então, a única prova que você pode dar de que você é fiel a Deus, que ama a obra de Deus, é essa, né? Capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou usar Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Versos 2. Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então Abraão se levantou pela manhã, de madrugada, e selou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, o seu filho, e rachou a lenha para o holocausto e o levantou e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Aí os pregadores sempre fazem algumas observações aqui, né? Ele fala que ele saiu de madrugada, tomou seu filho Isaque de madrugada. E os pregadores sempre dizem assim, por que ele saiu de madrugada? Ele saiu de madrugada porque ele fez isso quando a Sara estivesse dormindo, para ela não ver ele saindo com Isaque. Porque se Abraão fala assim, mulher, eu tenho que fazer um sacrifício com o nosso filho que Deus mandou, e precisamos matar nosso filho que Deus mandou. Aí a imaginação de Sara, mulher de Abraão, ela ia desmaiar, ela ia ter vexame, e ele não ia conseguir fazer o sacrifício. E não foi preciso fazer o sacrifício com Isaque, porque Deus não queria que ele matasse Isaque. Deus estava testando a fé do servo dele. Então, nesse momento, meu irmão, Deus está dizendo a você,
lançar uma semente no reino de Deus, na obra de Deus, Ele está provando a sua fé. Através dessa semente, 10, 20, 30 reais, 50, 100, não sei a sua condição. Deus poderá abrir portas muito maiores. Isso é um segredo. É um segredo, não é algo que você saia contando para as pessoas. Deus mandou fazer um sacrifício de oferta. Ninguém vai acreditar, porque o sacrifício é seu, a chamada é sua. Deus falou, foi com você. Imagine você, eu aqui na Vila do Carmo, vim de Paragominas, passei 2 meses em Belém, 5 anos em Mocajuba e agora estou 9 anos em Vila do Carmo. Aí você poderia falar assim, apóstolo, por que o senhor está em Vila do Carmo, você ora 7 dias no monte, você paga um preço altíssimo, porque você não vai para uma cidade maior? Aí eu respondo para você, porque Deus não mandou, amigo. Deus não mandou ir para uma cidade maior, Ele mandou vir para cá. Ele está testando a minha fidelidade. Se eu for fiel, Ele me fará tão grande quanto os pastores das igrejas das cidades maiores. E é possível alavancar o seu ministério em qualquer lugar do mundo, ou no paraíso, ou na caverna, ou no deserto. Deus não precisa de cidades com a economia muito grande como Belém para dar sucesso a um pequeno homem de Deus. Deus não precisa de uma cidade tão luxuosa, maravilhosa como Rio de Janeiro e São Paulo para dar sucesso a um pequeno homem de Deus. Deus só precisa da sua fidelidade, da sua fé, obediência. Hoje Deus te chama para enviar uma oferta para esse ministério. Hoje Ele quer testar a sua fidelidade. Hoje Ele quer testar a sua obediência. Hoje Ele quer saber se você ama a obra dEle. Está o QR Code aqui, está a chave Pix. Não tem mais aquela dificuldade, né? Eu não sei onde é a sua igreja, eu não sei onde é. Eu não sei como chegar aí, eu não sei se vai de barco ou de carro ou de avião. Não precisa mais disso, né, amados? Agora é só passar um Pix e o dinheiro já é enviado, transferido de uma conta para outra. E fazemos isso em questões de minutos, né? Em cerca de 10 minutos conseguimos, muito menos, né? Cerca de 2 minutos conseguimos hoje passar uma oferta até de 1 milhão. Hoje Deus te chama. Você tem que se entregar a esse chamado, né? Muita gente já entende, muita gente já é contribuinte da obra de Deus. Não precisa Deus falar muito, não precisa Deus ficar insistindo. Mas tem gente que entende, conhece, sabe, crê, mas na hora de fazer o sacrifício ainda fica em dúvida. E essa dúvida que as bênçãos maiores de chegar em nossas vidas. Vamos fazer uma observação. Livro de Samuel, né? Samuel capítulo 17 aproximadamente. E vamos ver que Davi foi chamado para derrotar o gigante. E ele não pensou 2 vezes, não pensou muito. Ele não ficou assim, desconfiado. Eu fazer isso? Mas logo eu? Não, isso não é para mim não. De maneira nenhuma. Tem tanta gente boa aí, tem tanta gente forte aí, por que eu fazer? Entendeu? Aí você fala assim, tanta gente com tanto dinheiro, por que Deus está chamando eu para dar uma oferta para a igreja? Davi falou assim, Deus está me chamando, é porque Ele quer me usar. Tinha um exército fortíssimo lá no reinado de Saul. Um exército fortíssimo, armado, com armadura, armas, lanças. E Deus mandou Davi, que não tinha nem experiência com luta, com guerra. Amados, Deus Ele chama quem não tem experiência. Ele chama às vezes quem não tem muito dinheiro. E às vezes você olha assim para a sua finança e fala, oh meu Deus, eu só tenho isso e eu estou precisando tanto disso. Se o Senhor pudesse convidar, que Ele não convida, Ele manda, né? Se o Senhor pudesse mandar outra pessoa fazer essa oferta, ficaria tão feliz, mas eu não estou podendo. Amados, faça o que você pode fazer.
Faça o que você foi chamado para fazer. Deus vai te dar poder para fazer muito mais. Aí observa. Abraão não podia matar Isaac. Foi lá, levou Isaac, levou os 2 servos, colocou Isaac no holocausto e ia fazer o sacrifício porque Deus mandou, mesmo ele não podendo fazer. Observa aí a tipologia bíblica e vai entendendo que hoje, no dia da semana de oração de hoje, essa oração hoje, Deus quer te abençoar. Você não pode fazer uma oferta? Você pode fazer a oferta, mas você está precisando dela. Deus podia matar Isaac, mas Abraão podia matar Isaac, mas Abraão estava precisando dele. Davi podia derrotar o gigante, mas não tinha tanta força assim. Não era tão guerreiro. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou falar dos 2 para chegar em você para completar o inteiro, 3, porque Deus trabalha com 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Aconteceu que Abraão, mesmo sem poder fazer o sacrifício com Isaac, ele tentou fazer, colocou Isaac no holocausto direitinho, amarrou ele. E só faltava ele cortar esquartejar, né? Cortar o corpo dele para entregar em sacrifício como ele fazia com os animais. Aí quando ele foi fazer o último sacrifício, que era degolar, começar pelo pescoço, ele levantou o cutelo, levantou o teçado, na linguagem de hoje, para fazer o sacrifício com Isaac. Se Deus não bradasse em alta voz, Abraão teria degolado Isaac, cortado ele pelo pescoço, cortado o braço, as pernas, e oferecido o sacrifício. Aí Deus bradou e disse: Abraão, não faça isso. Agora sei que tu temes a mim, e que tu é um homem de fé, e que tu ia me dar o que tu não podia me dar. Aí Deus providenciou um cordeiro, ele colocou no lugar de Isaac, fez o sacrifício e foi embora para casa. Aí Davi não podia derrotar o gigante, porque Davi não era guerreiro suficiente para isso. O gigante era grande, mais alto do que um homem comum. Era guerreiro, profissional, tinha lança, tinha escudo, capacete, estava todo preparado para matar quem entrasse na frente dele. Nenhum dos soldados de Saul não conseguiria derrotar o gigante, é tanto que eles nem tentaram. Davi não podia. Davi foi lá e derrotou. Deus deu força para ele derrotar. Agora eu vou finalizar em você. Você não pode enviar essa oferta, mas faça. Faça, porque Deus vai te dar condição para fazer agora e vai dar condição depois. Faça. Você não pode fazer, porque o chamado de Deus para sua vida hoje é essa. É você fazer o que você não pode fazer. Para Deus, a gente nunca dá porque está sobrando. Toda vez que nós vamos dar para Deus, a gente não consegue. Quando o pastor faz uma reunião com os irmãos, fala: irmãos, vamos fazer a oração meio-dia. Começa com 20 pessoas, aí daqui a pouco 3. E de vez em quando dá só o pastor na oração, porque a pessoa nunca pode fazer o sacrifício, mas ele faz mesmo sem poder. E ele vem se arrastando e faz, e vem se arrastando e faz. Deus dá força. Hoje Deus te chama. Nessa oração de hoje, né, de mais um dia da semana de oração pelas aulas do jubileu da INAC. O jubileu é sábado, tá bom? E vamos orar. Depois dessa maravilhosa revelação da palavra de Deus. Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar em tua presença, fazendo um sacrifício que eu não posso fazer, fazendo uma obra que eu não consigo fazer sozinho, mas eu estou aqui porque o Senhor me chamou, fazendo essa oferta que eu não posso fazer, que eu não tenho condições. Nós vamos fazer o congresso sábado, mas eu não tenho condição de fazer, mas eu vou fazer porque o Senhor me chamou. Estamos aqui fazendo uma missão de 9 anos, da qual a gente não pode fazer, é tanto que todo o tempo a gente fica pensando em desanimar, né? A gente fica desanimado, a gente fica pensando em desistir, parar, não abandonar, entregar o cajado e ir embora.
Mas a gente faz porque Deus nos dá força. E eu não posso fazer, se eu não tenho condição de fazer, eu aqui, Ronildo de Souza Medrada, mas eu vou fazer. Porque eu sei que o Senhor vai me dar condições para fazer, vai me ajudar a fazer. E a gente sempre acha que é melhor, quando tiver uma condição melhor eu faço, Senhor, mas não, eu vou fazer. Estou aqui para fazer o meu sacrifício. E essa pessoa está me ouvindo aí para fazer o sacrifício dela, para fazer a oferta dela. E em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a fazer essa oferta. Uma oferta de 100, uma oferta de 1.000. Tem gente que pode fazer uma oferta de 5.000, tá aí, gente, a chave Pix. Deixa Deus trabalhar no seu coração, abra o coração para Jesus. Ajuda, Senhor, essa pessoa a abrir o coração para a tua obra. Porque numa obra como essa, que está pregando o evangelho para mais de 9.000 pessoas, recebe uma oferta de 5.000 reais. Daqui a pouquinho nós vamos contar o testemunho de quantas vidas essa oferta pode alcançar. Porque para quem não sabe, quando o pastor pega uma oferta, pega um dinheiro, ele inverte em evangelismo. Ele inverte em evangelismo. Toda igreja que recebe dinheiro, você vê que ela compra som melhor, né? Compra mais cadeiras, compra mais instrumentos. Às vezes a igreja compra um carro e leva todo esse material para a rua, vai pregar o evangelho na rua. Então toda a oferta que entra na igreja contribui para a salvação de almas. Você observa quando a igreja recebe oferta altíssima, o pastor reforma toda a igreja fica bonita, e aquela alma passa em frente à igreja e fala: olha, eu vou vir num culto aí qualquer hora dessa, tão legal essa igreja, tão bonita. Então todo investimento atrai as almas, amados. O ser humano é levado pela aparência. Se ele vê uma igrejinha feinha ali, mal construída, ele fala: essa igrejinha aí parece que essa daí não tem Deus não. Mas quando ele vê uma igreja toda na vitrine, no ar-condicionado, com aquela frente toda no design, moderna. Aí que a pessoa entra, a igreja toda forrada, toda pintada no ar-condicionado, com aquele som ambiente, de qualidade, a pessoa fala: oh, mas é tão legal aqui. Deus está aqui, porque as pessoas sempre imaginam que Deus vai estar só na luxúria, eles pensam que Deus é um Deus luxuoso, e não, Deus é um Deus, lá no céu ele tem a riqueza dele, aqui na terra ele habita no meio da nossa pobreza. Ele habita no meio da nossa pequenez. E é assim que ele é. Então eu te agradeço, Senhor, eu te peço perdão, sou um ser humano falho, pecador, natureza, pecaminosa. E te agradeço por estar na tua obra, à frente desse trabalho, e coordenando, liderando, promovendo eventos. Te peço, recebe meu sacrifício de adoração nessa oração do meio-dia, de mais um dia da semana de oração pelas almas do jubileu da INAC. E essa vida que está do outro lado desse aparelho, dizendo assim: Senhor, me dá condição para lançar a minha semente. Você já tem a condição, amigo, amiga, irmão, irmã, pastor, pastora, profeta, servo de Deus. Você já tem a condição. Lança a semente que você tem, lança seu pão sobre as águas. E quando você achar ele, vai vir mais gordo, mais cheio, mais forte. Lança o que você tem, faz só o que você pode fazer, mas faça alguma coisa. Lance alguma coisa. Não espere ter a mão cheia de semente para lançar ao solo. Lance só uma semente, um caroço. Que futuramente você vai colher muito e você vai dizer: Senhor, agora eu posso dar mais. Tá bom? Pense nisso. Receba isso, tome posse disso em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. E amém. O segredo da vitória é a perseverança, e que o mentor de nossas vidas seja Jesus Cristo.